cumprimentar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e convidá-los para que abramos a Escritura no segundo livro das Crônicas, por favor. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Para lermos alguns versículos, do versículo 5 ao versículo 19. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, dos versículos 5 até o versículo 19. Eu vou chamar essa meditação de Fé, a solução para o medo. Eu sei que é até difícil entender esse título antes de ler a passagem, de compreender esse contexto. Mas fica com essa ideia, por favor. A verdadeira fé, o exercício da verdadeira fé, como alguma coisa possível para lidar com o medo. E nós vamos entender qual é o medo aqui nessa passagem. E então, vamos procurar entender essa passagem para aplicar, buscar aplicações possíveis à nossa vida para a fé que temos ou que buscamos, para as soluções de problemas que temos e para, nessas lutas da nossa vida, identificar alguns possíveis medos. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, diz o versículo 6, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé, diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Meus queridos irmãos e irmãs, eu escolhi essa passagem para pensar nesse tema por conta de uma perspectiva, de uma leitura que eu tenho procurado fazer nesses últimos tempos acerca do real estado do povo de Deus, de uma busca por quais são os nossos maiores problemas mesmo, qual é o que o Senhor pode esperar do seu povo neste momento. Reflexões assim que, eu sei, não tem resposta pronta, mas que vez por outra nos assaltam com preocupações mais profundas, como: será que eu estou vivendo mesmo o cristianismo que era para eu viver? Será que a fé que eu tenho é uma fé visível? Será que dentro da minha casa as pessoas têm visto que eu sou um homem de Deus ou uma mulher de Deus? E perguntas como, por exemplo, na nossa vida, na nossa caminhada, o Senhor quer alguma coisa do seu povo? Será que eu tenho conseguido entender o que Ele quer de mim? Será que eu tenho conseguido atender às suas instruções? Ou outras, como: quais têm sido as minhas reações diante da falta de substância dos meus atos? Onde é que o que eu penso não é necessariamente o que eu faço? Onde é que se rompeu o ideal das coisas certas com a realidade das minhas ações? Eu sei que são muitas perguntas. Por isso, em meio a tantas perguntas, um texto em uma das minhas devocionais mexeu muito comigo e eu tenho pensado bastante neste texto. Esse texto fala de um rei, Josafá. Não é exatamente um dos reis preferidos. O meu rei preferido, admirado, é Josias. Mas Josafá não é de todo mal. Aliás, parece até que Deus gostava dele de tal forma que mandava profetas para falar com ele, para corrigi-lo em alguns momentos. Josafá inicia o seu reinado e herda, do seu pai Asa um trabalho a fazer. E o trabalho era andar nos caminhos do Senhor. O trabalho era promover o derrubamento dos pontos de idolatria, era santificar o povo das impurezas, separar, colocar um tipo de separação no coração do povo, um tipo de ojeriza por aquelas coisas que o Senhor já havia dito que não queria, que não fazia parte do relacionamento de Deus com o seu povo. Como muitas atitudes, como deuses criados, inventados. E o Senhor, que sempre conheceu o coração do povo, sabia quando o coração estava cheio de ídolos. Então, quando Deus trabalha e estabelece o reinado de Josafá, nós vemos uma confirmação da parte de Deus. Isso está um pouco para trás, no capítulo 17. O capítulo 17, inclusive, diz que Josafá foi ousado, o seu coração foi ousado na busca pelos caminhos do Senhor. Então, o começo é bom de Josafá, mas também nós conhecemos da história de Josafá as suas alianças. Alianças com o rei Acabe, por exemplo, e só de falar no nome rei Acabe, hoje ainda faz pessoas arderem-se em sentimentos primitivos, porque o reizinho ruim, com um casamento ruim,
Imagine as devocionais de Acabe e Jezabel. Imagine as conversas. Gente péssima, que certamente estavam muito abaixo da linha mínima da dignidade humana. Josafá não tem muito problema em ter esses amigos iníquos e muitas vezes, como um dos profetas acusa inclusive Josafá, como é que tu te associas? Amando inclusive e às vezes até se parecendo um defensor de gente como este. E não só de Acabe, também de Acasias. Então, talvez seja por isso que ao final, mesmo depois de Josafá ter tido o reconhecimento de ter sido um rei que havia andado nos caminhos do Senhor, as Escrituras dizem que os altos mesmo não haviam se retirado ainda do meio do povo de Judá, mesmo depois de ter tido um rei que havia demonstrado algum tipo de fé, embora não se use essa palavra aqui na passagem, mas algum tipo de entendimento sobre os verdadeiros caminhos do Senhor. Então, por tudo isso, Josafá não é exatamente aquele exemplo, por isso esse sermão não é um sermão biográfico. Eu estou aqui defendendo exatamente a vida de Josafá, mas estou pontuando algumas coisas que aconteceram em um momento que parece a mim que Josafá fez o que era certo. E a questão era a seguinte: eis que os inimigos, depois de algum tempo, se levantam contra o seu reino. E parece que são inimigos bastante perigosos. Veja no capítulo 20, no comecinho dos versículos 1 a 4. Depois disto, diz 20, versículo 1, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Talvez você pudesse pensar: o que aconteceu? Josafá estava sozinho? Josafá estava sem exército? Não. Veja no capítulo 17. No finalzinho do capítulo 17, do 12 para frente. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Opa, eles estão aqui. Vamos ver o númerozinho aqui. Este é o número deles, segundo as suas famílias em Judá. Eram capitães de 1000, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Opa, 300.000. Depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. Deixa eu ver aqui. 580.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens, 200.000 homens valentes. Já me perdi. Mas dá uns 700 e poucos aqui, 780. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de escudo e de arco. Depois dele, Josabade, com 180.000. Estavam estes no serviço do rei. Afora, os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. E aí ele ouve a notícia: veio uma multidão contra nós. Por que é que um homem de 1 milhão de homens teme? Qual é o detalhe? O detalhe é que possivelmente seus inimigos eram muito mais do que isso. Não, essa é uma das possibilidades, né? Qual é a outra possibilidade? A possibilidade, talvez, com que condições, quais são as capacitações, como é que eles vêm contra nós? Outra possibilidade,
quais as estratégias para se lidar com uma batalha tão grande. E então a palavra de Deus diz que este homem teve medo, a palavra é medo mesmo. E quando ele teve o medo que ele teve aqui, ele propõe dos versículos 5 ao versículo 13, algo que parece ser um exercício de fé na busca por algum tipo de solução. E isso é um clamor, isso é uma busca, e isso é um nível de consciência aprofundado, e isso é o envolvimento, porque o texto diz que não era só Josafá, mas que eram todas as pessoas desse reinado. E o temor, o medo deles era tão grande que a sua oração é por socorro. É o que o texto diz, eu li há pouco agora. E então, essa é a forma de Josafá orar. E a forma de Josafá orar, a sua oração, o seu pedido de socorro, tem a ver com o Senhor e o seu poder. Um entendimento profundo que para o Senhor, esses inimigos poderiam ser parados. Mas ninguém tem ideia de como. Ninguém tem ideia dessa possibilidade. Ninguém tem ideia. Ninguém tem compreensão. Josafá não conhecia os inimigos perfeitamente, mas conhecia a ele perfeitamente e aos que estavam com ele perfeitamente. De onde é que a gente compreende isso? Quando ele diz, porque não há força em nós, porque não temos condições de resistir. E é por isso que então Josafá compreende o tamanho da sua necessidade. Então a oração é pública, coletiva, então a oração é de consciência, então a oração é de envolvimento, e eles estão orando aqui por suas próprias vidas. Josafá conclama esta nação neste momento a entender e a depositar se houver alguma confiança neles, que isso deveria ser depositado no Senhor. Todos estavam unidos neste propósito, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Bom, este é o momento. Logo a seguir, nos versículos 14 até o versículo 17, nós temos o que acontece bastante, algumas vezes pelo menos aconteceu no Antigo Testamento, que é depois de um reconhecimento público, depois de uma expressão forte, depois do choro pelos desvios, depois do choro pelo pecado, depois do reconhecimento de práticas ilícitas, depois da dor na alma por ter abandonado o Senhor, depois do entendimento que a nossa resposta, ou que a resposta deles no caso, não era condizente com a graça de Deus, aquele Deus tão amoroso, tão presente, tão cuidadoso, sempre recebia uma reação abaixo do culto puro a Ele, sempre uma adoração misturada. E então, depois de sempre receber meio dízimo, depois de sempre receber o resto do tempo, depois de sempre receber o descaso, de estar em segundo lugar, ao invés de ser o primeiro no coração do seu povo, muitas vezes o povo entendeu, isso não está certo. E então buscou ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu és o primeiro, Tu és o centro,
Tu és o digno de ser adorado, Tu és o misericordioso Deus que nos dá manhã após manhã. E como nós lemos no Salmo 103, um reconhecimento lá do rei Davi, um reconhecimento da glória de Deus, um reconhecimento do amor, da misericórdia, da paciência de Deus. E então vinha a resposta de Deus. E aqui nessa passagem também vem. E a resposta de Deus, dos versículos 14 até o versículo 17, é muito interessante. Ela não responde tudo. Mas ela é muito interessante no que eu vou pontuar como uma segunda ideia. Que é, nós, ou o povo de Deus, com a sua fé, nem sempre compreende os desígnios de Deus, porque Deus é um Deus misterioso mesmo. Mas a glória do Senhor, o Senhor não deixa macular. O seu nome é tão importante para Deus, que mesmo quando situações aparentemente de desgraça pudessem acometer o povo de Deus, o Senhor intervia de tal maneira que a sua glória permanecia intacta. E aqui mais uma vez assim. Os versículos 14 até o versículo 17 nos dizem que o Espírito do Senhor agiu naquele lugar e um profeta aqui, um homem, chamou a atenção, né? É Jaziel. E ele diz, olha, não temam. Mas é difícil não temer depois de já terem expressado a oração pública, depois de já terem chorado juntos, depois de já terem lamentado, depois de já terem talvez até mesmo vislumbrado a sua derrota. Mas a resposta é, não temam. E diz isso 2 vezes o homem aqui. Não temam. E começa a dizer que não é para nem temer, nem se assustar, porque, curiosamente, a peleja, a batalha, a briga, os inimigos, eram inimigos de Deus. Não eram inimigos exatamente de Josafá, eram inimigos de Deus. E então Deus surpreende estas pessoas, dizendo, essa é uma luta minha, e eu estou nessa luta. Mas não é que vocês também não estarão, vocês irão, façam assim, vão até tal lugar, se posicionem, e fiquem lá, como que dizendo, talvez eu ainda diga alguma coisa a mais para vocês fazerem. Isso está aqui nos versículos 16, amanhã descereis contra eles. E aí, inclusive, diz onde é que eles estão, e o encontro seria no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Mas olha a expressão, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Ou seja, é quase como uma charada, uma maneira assim, mas como é que nós vamos ter salvamento? Como é que nós vamos ter vitória? Como é que nós vamos estar vivos para entender isso? Porque eles vêm contra nós. Nós nem queríamos guerra com eles, nós não estávamos nem querendo nada com eles. Agora são eles que vêm contra nós. Será que o melhor não é fugir, então? Mas a orientação é, não, vão ao encontro deles, posicionem-se diante deles, olhem nos seus olhos, vejam suas armas, vejam quem são. Vocês não sabem ainda quem são exatamente, se são só os de Moabe, de Amon, tem uns outros aí também, lá do Monte Seir, inimigos não lhes faltam, mas talvez vocês não conhecem todos ainda. Olha, vão até o lugar e conheçam os seus inimigos. Uma coisa só lhes digo, serão surpreendidos, verão a salvação. E então, o 17 diz, não terão de pelejar, mas terão de tomar posição.
Não temam, não se assustem, saibam que o Senhor estará convosco naquele lugar. E aí vem a terceira parte. Além então da oração de clamor total, porque me parece que foi uma coisa assim impactante, o entendimento do risco que eles estavam correndo. Logo a seguir, com o que nós chamamos de oráculo do Senhor, ou a palavra do Senhor, ou o conforto do Senhor, ainda que não explicando tudo, olha para a reação deste povo. Neste encontro, depois, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Meus queridos, o que me faz valorizar esses 2 versículos apenas é um fato. Normalmente a gente agradece e a gente lembra e a gente valoriza os atos de Deus depois que a gente vê Deus fazer alguma coisa, não é? E então a gente agradece. O povo, aliás, era uma prática muito comum até. O povo, vamos ver o que Deus vai fazer, né? E então, de acordo com as ações de Deus, se fossem espetaculares, então uma adoração estupenda. Se fossem ações assim, não tão grandes, também um agradecimento, vamos dizer, à altura dos fatos. Mas aqui acontece antes. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa há no coração deste povo: a adoração. Uma coisa há: o louvor. E veja a expressão final, em voz alta, sobremaneira. Ou seja, onde há pouco tempo havia lamento, medo, temor, angústia, ameaças, a realidade mesmo. Com a palavra no meio do povo, com o conforto e a provisão de Deus, numa demonstração clara do seu poder, da sua supremacia, da sua soberania, numa demonstração clara a todo e qualquer morador de que poderia confiar, de que o Senhor não faltaria, como nunca faltou. Então a reação produzida pelo próprio Espírito de Deus é de uma profunda confiança que lança fora o medo. E o que se ouve então nesse grande arraial são os cânticos dos levitas, e todos estão unidos para glorificar, para dizer uns para os outros: grande é o nosso Deus. Assim como Jaziel falou, é assim que nós vamos viver. O que Jaziel disse: é Deus no nosso meio. Se o Senhor estiver no nosso meio para a sua glória, então nós podemos descansar e crer. Mas a batalha não havia começado. Os inimigos ainda estavam lá. Tudo ainda permanecia, nada havia sido mudado. Apenas havia um povo grande, ameaçado por outro enorme. E a palavra do Senhor, mudando o entendimento das coisas, aprofundando a clareza sobre as adversidades que estavam ali atrás do monte, era no fim do vale, era ali no cantinho de Jeruel, ali haveria o óleo nos olhos. Mas a fé parece ser nesse momento o que faz com que o medo se dissipe. Eu
poderia parar por aqui e dizer, e eu até gostaria de aplicar algumas coisas, mas eu ainda tenho que ler alguma coisa a mais nessa passagem. Eu gostaria de dizer para você, pensa com cuidado nessa passagem, porque essa passagem tem aplicação direta e possível a qualquer um de nós hoje. A oração ainda é a atitude mais sábia diante dos nossos inimigos. A palavra do Senhor ainda é o conforto mais necessário, o único conforto talvez, diante das adversidades maiores do que milhares de homens armados contra um exército. E o verdadeiro louvor e adoração ainda são para o Senhor práticas agradáveis, propostas e esperadas por Ele. Mas eu quero delinear isso mais tarde um pouquinho, porque eu quero ler os versículos 20 a 30 para você. Porque essa passagem mostra como acaba. Esse texto agora mostra como acaba essa luta. E como é que esse povo foi ensinado pela palavra de Deus. Eu vou ler apenas e você vai entender tudo. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor, presta atenção, emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir. Você está entendendo, né? Eles eram todos inimigos de Josafá. Mas, por algum motivo, eles se fizeram mais inimigos entre si e começaram a lutar entre si. Veja. Versículo 23, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Qual é a participação de Judá? 24, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Eu quero aplicar essa passagem, meus queridos irmãos e irmãs. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que
Quando o povo é povo que ora ao Senhor, que busca o Senhor, que é povo do Senhor, que é povo que tem nome, que é povo que pode se dizer que é crente, que é povo que tem as Escrituras por seu livro de fé e de prática, que é povo que tem um Deus vivo para falar com ele, que tem um mediador por ele, que tem um Salvador que sempre disse que seria o Salvador de todo aquele que nele crê, precisa saber que a vida cristã é uma vida de resistência. Eu tenho encontrado muitos cristãos sem perceber que a vida cristã é uma vida de resistência. E às vezes tenho até perguntado, meio que como um pesquisador, assim, alguém que lê pessoas e vidas sobre a vida cristã, e muitas vezes encontro pessoas que não têm luta na sua vida, que não têm inimigos, que não se posicionam, que não vivem uma vida de resistência e que muitas vezes imaginam nem existirem inimigos. E em determinado momento, eu conversando com uma pessoa sobre isso, ela formulou essa expressão para mim. Ela disse: eu não tenho inimigo nenhum, reverendo, eu nem quero ter inimigo nenhum, eu quero viver de boa, quero viver em paz, quero viver aqui com a minha família, com o meu trabalho, longe de mim ficar cutucando essas pessoas e muito menos ao diabo. Se eu não me engano, ele bateu 3 vezes até assim, quando falou a palavra diabo. E numa conversa simples, mas e com muito respeito, a minha conversa com ele foi a seguinte, e eu teria essa conversa com você, se você me dissesse que também não tem inimigos, não tem oposição, a sua fé é tranquila e você só quer ir para a igreja, você quer ter teus amigos, entendeu? Assim, povo que talvez cresceu com você e tal, quer andar. Eu diria que muitos realmente já não veem os seus inimigos, porque já perderam a guerra para os seus inimigos. Os vícios já o dominaram. O secularismo já é o ídolo maior no seu coração. A sua busca é apenas para que haja satisfação, para que haja sucesso, para que haja vitória. Uma viagem aqui, um carro ali, um curso lá, entendeu? Encontrar uma moça legal para casar, um rapaz bonitão, raramente, mas às vezes, né, sonhar com alguma coisa assim, como um príncipe, tá, coisa assim. E então, parece que a vida, ela não pressupõe resistência. Ela só é uma vida cheia de ideal, entendeu? Assim, um buscar coisas valiosas, sabe? O meu coração fica cheio. Será? Quando é que o Senhor vai me dar a bênção? E então, eu diria, se você pensa assim, se essa é a sua cosmovisão, é possível que os maiores inimigos já te colocaram na lona. Você já está na lona. Você não os vê mais, talvez porque esteja de cabeça para baixo, olhando para o chão. Os gigantes estão todos ali. É você que está no chão. Se eu não vejo mais os meus inimigos, nem sempre é porque eles não estão ali. Eu tenho encontrado muita gente sem nenhum inimigo. E tenho encontrado muita gente achando que a vida cristã é uma vida tranquila, é uma vida fácil de levar. Eu não mexo com, né? Eu não me incomodo com tal. Eu vou aqui, seguindo do meu jeitinho. Eu queria dizer que a vida cristã sempre foi uma vida de resistência, e que a vida cristã sempre foi uma vida difícil de se levar, e que os primeiros cristãos enfrentaram com suas casas e suas famílias morte, e que os cristãos ao longo dos tempos passaram por perseguições. Eu poderia citar aqui uma infinidade, já citei muito aqui. Poderia citar a perseguição dos primeiros séculos, poderia citar a perseguição próximo da Reforma, poderia citar a perseguição pós-Reforma e poderia citar a perseguição aqui neste país, quando o Evangelho simplesmente foi pregado aqui. Mas eu imagino que você saiba de tudo isso. Então eu só lhe perguntaria, será que a nossa vida de cristãos está melhor? Será que Deus retirou de diante de nós as adversidades? Será que Ele fez isso? Ou essa é só a nossa visão? Responda aí. A segunda coisa que eu gostaria de aplicar é: hipoteticamente,
que chegássemos a uma conclusão. Não. Acho que a gente tem inimigo sim. Acho que a gente tem tramas aí sim. Não, acho que tem sim. Acho que tem sim conspirações contra a palavra do Senhor. Não, é possível. É possível que haja uma espécie de união entre grandes denominações que adoram adoram imagens e tal, ou outras que criam ídolos e fazem voodoo, ou outras que não gostam muito dessa coisa chamada povo de Deus, igreja evangélica. Não, eu acho que é possível que eles pensem igualmente que não gostam de nós, que não nos levam a sério, que não acreditam que nós possamos ser um povo de resistência mesmo. Não, acho que é possível que haja realmente umas hostes bem grandes, só na nossa língua portuguesa, só no Brasil, de gente que não gosta da gente, não tem apreço por nós. Não, é possível que haja isso mesmo. E é possível que eles sejam maiores do que nós. É possível que eles sejam uma grande multidão. A minha pergunta seria: a palavra do Senhor nos conforta nessa hora? Se a palavra do Senhor, dizendo, não é para temer, porque essa batalha não é exatamente de vocês, ela é de Deus, essa batalha nos conforta? Mas veja só, não é que os inimigos são tirados, eles estão ali. Não é que as suas armações, o seu jeito de pensar foi mudado. São os mesmos. E você não sabe o momento em que eles vão lhe atacar. E você não sabe o momento em que eles vão atacar a sua casa. E você não sabe o momento em que eles usarão de alguma forma, alguma estratégia para lhe enfraquecer. Você não sabe. Porque você não sabe nem direito quais são os seus inimigos e nem o que eles estão fazendo. Nesse momento, quando você encontrar uma adversidade maior do que as suas condições, a palavra de Deus lhe conforta. Porque o sentido de conforto é assim. O oráculo do Senhor é assim. Quando ele diz, não temas, eu estou contigo, ele está falando dele mesmo. Ele não está valorizando a sua coragem, ele não está querendo levantar dentro de ti as virtudes, encontrar as soluções dentro de você. Ele está falando dele mesmo. E quando ele diz não temas, é porque ele diz eu sou contigo. Então o conforto verdadeiro é aquela certeza da presença de Deus. Como é que se tem a presença de Deus? Como é que os cristãos vivem a presença de Deus, meus irmãos? Se não pela leitura da sua palavra e por uma vida devocional diante de Deus. Me diga outra forma melhor de andar com Deus, de conhecer a Deus, de ouvir a sua voz. Me diga uma forma mais contínua, mais consistente do que essa. Eu não conheço nenhuma. Então eu vou lhe dizer, numa aplicação antecipada, quase que numa conclusão, numa resposta à minha própria pergunta. Quando eu digo e pergunto, você se sente confortado pela palavra de Deus? Eu lhe respondo, você e eu e nós nos sentimos confortados pela palavra de Deus quando a nossa mente, o nosso coração, o nosso ouvido a ouvem. Nós nos sentimos confortados quando a palavra de Deus chega ao nosso coração. Nós nos sentimos confortados pela palavra de Deus quando a sua voz é a voz da segurança em meio às noites ou geladas ou ventosas. Então, eis o possível conforto. Não pense assim, eu me sinto confortável, porque nós cantamos aqui. O sentir não é o suficiente. O entender o que é o conforto de Deus é que é o necessário. E por último,
Quero extrair a aplicação dos versículos 18 e 19. O louvor antes do resultado. Eles não precisaram ver os homens, os adversários deles no chão. Eles não precisaram olhar e esperar um resultado positivo. Eles não precisaram ver os despojos e tocar nos despojos. Foram 3 dias só para tomar os despojos dos homens mortos. Eles não necessitaram disso. Para que o louvor explodisse, para que o canto, para que sobremaneira suas vozes fossem levantadas para glorificar o Senhor de toda a terra, o Senhor das suas vidas, o Pai da eternidade, o presente sem méritos da parte deles. Eles não precisaram dos resultados para louvar e adorar ao Senhor. Eu tenho encontrado mais gente sem inimigos do que eu gostaria de encontrar. Tenho encontrado mais gente sem o conforto das Escrituras que eu gostaria de encontrar. E tenho encontrado tanta gente sem o louvor, a alegria da salvação, a gratidão pela salvação, sem o prazer de viver como cristão, suportado e seguro nos braços do bom pastor, porque em alguma medida parece ter-lhes sido tirado dos seus corações o desejo de exercitar uma fé pura, dependente e ao mesmo tempo segura pelas palavras de Deus, por sua voz. E gostaria de conclamar você nessa noite a pensar: o que aconteceu com Josafá pode ser aplicado à minha vida? Eu poderia ser e viver e demonstrar e ter alguma coisa para contar sobre a fé como uma solução para os meus medos? Algum exemplo prático vivido na última semana de um exercício de fé que apontou, demonstrou, olha, a fé aqui se tornou a solução para uma preocupação enorme? Eu gostaria de conclamar você a um exercício de fé verdadeiro. Isso não é um ponto, isso não é uma coisa para espontaneamente viver, isso é uma coisa para pensar, para refletir. E se você acha que não tem inimigos, saiba que você os tem. Só que os meus e os teus inimigos, antes de serem nossos inimigos, se somos verdadeiramente o povo do Senhor, se somos verdadeiramente da casa do Senhor, se somos verdadeiramente da família dele, se somos verdadeiramente a nação dele, se somos verdadeiramente o edifício santo que cresce para ser dedicado ao Senhor, se somos mesmo, então esses inimigos são antes dele. Porque o que temos feito na nossa vida é glorificá-lo, é defendê-lo, é lutar de alguma maneira para que o seu nome seja engrandecido. E se inimigos se levantarem contra a pregação única do Salvador Jesus Cristo, e se inimigos se levantarem contra a pregação única da soberania de Deus, e se inimigos se levantarem contra a responsabilidade adequada de alguém que recebeu a salvação, e se inimigos se levantarem e acharem que essa não é a verdade, então esta não é a verdade de Deus. Então, possivelmente, aqueles que acham que não têm inimigos estão realmente equivocados na sua cosmovisão cristã e precisariam, e é a minha oração, precisariam ter seus olhos abertos para terem a atitude de resistência adequada de um cristão, de uma cristã. Se o momento é de medo e temor, a palavra de Deus diz: não temais. Essa é a palavra de Deus para todos os tempos. E ela é o conforto, mas essa palavra não é a que eu estou dizendo aqui, não é essa palavra que tira o temor do seu coração, é essa daqui, que está lá na sua casa, que sempre está com você.
E se o canto não é o motivo da sua alegria nesse momento, se as preocupações, se as situações, se tem abatido a sua fé, eu gostaria de mais uma vez reforçar: o povo de Josafá celebrou antes de ver o que ia acontecer. E então, quando eles viram o que aconteceu, eles estavam cantando e louvando. E de cima do monte, quando eles olharam para o resultado, talvez eles também olharam-se uns para os outros em admiração e louvor e celebração, porque Deus não era visto entre eles como nunca foi, porque Espírito é, mas as suas ações são práticas e fenomenais. E o Senhor continua a ser o Senhor da glória. Sua glória não foi manchada, porque Ele foi temido, e então diz a palavra que isso até gerou um terror nos povos. Ninguém mais se levantou contra Josafá, pelo menos nestes tempos. O louvor ainda é esperado, a adoração ainda é esperada. Que o Senhor aplique isso aos nossos corações. São tantos inimigos, mas é tão grande o conforto que há motivos para louvar antes dos resultados. Oremos. Poderoso Senhor, nós vivemos em um país difícil de um cristão viver. Lamentavelmente, Senhor, as verdades tão fundamentais, tão grandes, tão lindas, de zelo em relação à prática de vida de homem e de mulher, foram atacadas, essa moralidade foi derrubada. Nós vivemos em um país sem cercas morais, éticas. Nós vivemos em uma nação que brinca com o ser humano, com a sua essência. Se levantam com tanta força, desrespeitam o teu poder, dizem que não foi o Senhor que os criou, dizem que são livres, podem fazer o que quiserem. Se um dia quiserem acreditar em ti, acreditarão. Se não quiserem, são livres. Dizem que não precisam do teu filho. Vivemos numa nação, Senhor, de ataques constantes. Como não ver? Ou talvez a pergunta: quem vê? Quem vê para clamar ao Senhor, para chorar diante do Senhor, para dizer: livra minha casa, Senhor. Livra meus filhos da perdição, Senhor. Livra meus filhos deles mesmos, dos seus temperamentos, das suas maldades. Aperfeiçoa-os na tua graça, porque foi de graça para mim que elas vieram. Quem vê? Quem vê na tua palavra e ouve a tua voz, a voz que diz: eu estou aqui. Essa guerra ainda é minha. Mas posicionem-se. Talvez vocês não lutarão, mas terão de se posicionar. Como não nos posicionar? Como fugiríamos? O que diríamos a esta geração perversa, a esta geração afrontosa à tua palavra, a beleza e simplicidade da tua palavra? Como não diríamos a esta geração que o Senhor é Deus de amor e de paz, que seus pensamentos são estes, de paz? Como não diríamos a estes tempos que fomos chamados para viver nesses tempos como adoradores? Só se desistíssemos da adoração. Mas a tua palavra nos leva a pensar no tipo de adoração que temos exercido. Será que a adoração não deve ser ou startada antes, iniciada antes dos resultados esperados? Nós esperamos resultados, Senhor.
Nós esperamos a salvação daqueles que são teus escolhidos, nós esperamos o avanço do teu evangelho, mas nos perguntamos, por que eu não tenho um filho na fé? Por que eu não consegui fazer um discípulo ainda? Talvez porque estejamos ocupados com outras coisas. Talvez porque não estejamos clamando diante do Senhor por sermos úteis a Ti, Senhor. Eu não sei, talvez, cada um de nós o sabe. Talvez porque não tenhamos vivido a verdadeira confiança, eu não sei, Tu o sabes. Talvez porque não tenha havido nos nossos lábios o verdadeiro canto de adoração, como quem diz, Senhor, eu estou aqui só para Ti, o meu louvor é só para Ti, eu vim a este lugar só para o Senhor, eu vim a este lugar para falar contigo, eu vim a este lugar para ouvir de Ti, e a minha vida se enche da Tua palavra em mim, e só tem uma coisa que eu preciso fazer, não posso deixar de fazer, Te louvar, Te louvar, Te louvar. Bendito seja o Cordeiro, engrandecido seja o nome do Senhor, santificado seja o Teu nome, o Teu reino seja sobre nós, santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda a honra e de todo o louvor. Eu não sei se o Senhor tem ouvido isso de nós. Talvez não tenha ouvido de mim. Talvez também não tenha ouvido dos meus irmãos. Tu sabes. Que a Tua palavra possa falar de tal maneira aos nossos corações, que essa passagem possa tocar em nós de alguma maneira para o entendimento da Tua glória e da importância que é o Teu nome, Senhor. Seja exaltado. As falhas nossas são muito grandes, assim como às vezes não vemos os nossos inimigos, também não somos confortados pela Tua palavra e nem sempre há louvor nos nossos lábios. Às vezes há práticas tão costumeiras, tão de sempre, Senhor, tão de sempre, mas nem sempre cheias do tudo que o Senhor espera de nós. Eu oraria por misericórdia e esperaria no Senhor. Não sei se há alguma coisa a mais que poderíamos fazer. Eis o Teu poder, a Tua graça e a Tua provisão. E eis-me aqui, e eis-nos a nós. Que o Senhor pode fazer por nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.